Boa tarde a todos. Vamos então começar o webinar. Bem-vindos a este webinar denominado Tecnologias ao Serviço dos Negócios, Tendências para 2024. Este é um webinar relacionado com a área de IT Consulting da Crow Portugal e, aproveitando a onda, falamos da própria inteligência artificial. Com o advento desta inteligência artificial, não há dúvidas que a tecnologia desempenha um papel preponderante e fundamental no dia-a-dia das empresas. Esta inteligência e a própria tecnologia permitem uma prosperidade e um crescimento nos negócios, desde a otimização das operações até a automatização dos processos, possibilitando as empresas de se adaptarem às mudanças do mercado e também de comunicarem de uma forma mais eficaz com o seu público. Desta forma, durante a próxima hora, serão debatidas e discutidas algumas estratégias e conhecidas dicas de inovação tecnológica, bem como conhecidas as novas tendências para 2024. A título informativo, e apresentando um pouco a Crow encontra-se no mercado há mais de 90 anos e disponibiliza os serviços de auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing. Atualmente ocupa o 8º lugar do ranking internacional de entidades de auditoria e consultoria, estando presente em mais de 140 países, com mais de 800 escritórios e contando nas suas fileiras com mais de 40.500 colaboradores. O webinar de hoje será moderado pelo meu colega de IT, Guilherme Santos, que de seguida irá apresentar os oradores do painel. E aproveito, na última parte, para indicar que o webinar será gravado e que depois será adicionado ao nosso canal de YouTube. Aproveito também para vos convidar, após esta sessão, a visitarem o nosso canal e a reverem e a assistirem novamente os webinars que foram gravados no ano passado, nomeadamente da área da sustentabilidade, cibersegurança, fusões e aquisições, proteção de dados, automatização de processos e muito mais. O chat encontra-se ativo e poderão utilizar o chat para colocarem as vossas questões, sendo que no final haverá um espaço para Q&A. Desta forma, passarei então a palavra ao meu colega Guilherme, que irá fazer uma pequena apresentação da área da IT e apresentar todos os oradores do painel. Muito obrigado a todos e boa sessão. Obrigado, Nicolau. No seguimento do que o Nicolau estava a dizer, brevemente duas ou três palavras acerca da área da IT Consulting, para depois finalmente podermos ter a discussão com a nossa mesa redonda acerca das tecnologias ao serviço do negócio e que tendências são expectáveis para este ano, não só este ano 2024, mas os próximos anos. Pese embora, como todos sabemos, o mercado está em constante mudança, portanto, as previsões poderão ser sempre revistas. No entanto, as tecnologias, como vamos discutir, essas, sem dúvida alguma, algumas são para manter e também é evidente o valor acrescentado que elas têm vindo a trazer, não só ao serviço do negócio, mas da sociedade em geral. Nós, aqui na área de IT Consulting, temos vindo a apoiar as empresas a adotar determinadas tecnologias que tragam efetivamente valor acrescentado para as organizações, tragam mais eficiência e que faça com que as empresas possam andar num ritmo mais rápido. Nesse sentido, recentemente nós temos vindo a trabalhar, pese embora nós tenhamos competências num largo espectro no que diz respeito à área de IT, cada vez mais a área da IT é diversificada, mas ultimamente temos trabalhado mais em 4 áreas em específico. Uma delas está ligada com o nosso objetivo global de apoio às organizações, que é ajudá-las, no fundo, a estruturar-se para a tecnologia. Que tecnologias, no fundo, damos a resposta à pergunta que tecnologias devem fazer sentido uma determinada organização adotar, sempre colocando na balança do investimento face ao retorno. E nesse sentido, temos apoiado as organizações numa ótica de diagnóstico e de perceber o que é que faz sentido face ao seu contexto e face ao seu objetivo futuro. Também, cada vez mais, já existe muito trabalho desenvolvido em termos de tecnologias e, nesse sentido, como costumamos dizer, não vale a pena estar sempre a inventar a roda. E nesse seguimento, grande parte das vezes já existem soluções que dão resposta às necessidades dos clientes, que também aportam menos investimento
e temos apoiado o mercado em selecionar dentro desse espectro quais são as tecnologias já existentes que podem fazer sentido as organizações adotarem. Para lá disso, também damos um apoio na própria gestão e implementação, gestão de projeto e implementação dessas tecnologias nas organizações. Hum, Claro, como é evidente, como qualquer organização de IT que se preze, depois temos todo um espectro de desenvolvimentos feitos à medida, quando as necessidades o indicam, e nesse sentido fazemos desenvolvimentos específicos de tecnologias à medida, sempre que se justifique. Pese embora, sem nunca esquecer daquilo que já está desenvolvido no mercado, que não vale, como disse ainda há pouco, não vale a pena estar sempre a inventar a roda. Por fim, uma área onde nos temos destacado está relacionada com a automatização de processos. No fundo, estamos a trabalhar com robôs virtuais que automatizam atividades rotineiras de forma digital, e que são mais demorosas. Todas as atividades nas vossas organizações que possam, que de alguma forma são estruturadas e repetitivas, são passíveis de ser automatizadas através de um robô digital. Meramente por curiosidade, pelos últimos estudos que têm vindo a ser presentes a público, estima-se que em 2025, pelo menos 40% das grandes empresas nos Estados Unidos já tenham processos manuais automatizados. Portanto, é um caminho que está vindo a ser feito e que neste momento está a ser amplificado também com a introdução de tecnologias como a inteligência artificial. Bem, mas também sem mais demoras, eu gostaria de passar para o nosso painel e vou aproveitar para brevemente dar uma pequena nota de cada um dos nossos oradores, que certamente não faz jus somente a 2 linhas a cada um, não faz jus a tudo aquilo que eles já têm vindo a fazer. São pessoas já muito experientes e com muito trabalho desenvolvido, quer na área da IT, quer na área da inovação. Começava por brevemente apresentar o Filipe Soutinho, que é doutorado na área de Engenharia, mestre em Design e Marketing, tem vindo a trabalhar enquanto auditor de sistemas de gestão da qualidade e de IDI. Atualmente tem trabalhado mais como formador, consultor e promotor em gestão estratégica, empreendedorismo, gestão da criatividade e inovação, entre muito mais áreas. Bem-vindo, Filipe. Também temos connosco o Luís Macedo, que é doutorado em Engenharia Informática e professor na Universidade de Coimbra, membro do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, e atualmente tem vindo a desenvolver investigação em inteligência artificial e ciência cognitiva, com um ponto muito interessante que também está diretamente correlacionado com, os negócios, que está relacionado com a tomada de decisão sob incerteza. Também tem vindo a trabalhar muito em machine learning. Por fim, mas não por último, temos o Filipe Caldeira, que é doutorado em Engenharia Informática. Atualmente tem exercido funções como professor no Instituto Politécnico de Viseu e neste momento, para lá de tudo isto, ainda está envolvido na gestão da instituição. É membro do Centro de Investigação em Serviços Digitais do Instituto Politécnico de Viseu e também colaborador no Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra. As áreas de interesse têm-se versado maioritariamente na segurança de sistemas e redes de comunicação. Como podemos ver por esta breve introdução dos nossos oradores, que, face ao trabalho que eles têm vindo a desenvolver, efetivamente é muito breve, é claro que temos o painel ideal para discutir as tendências e evolução tecnológica aplicada ao negócio. Nestes cerca de 45 minutos, mais coisa menos coisa, sem grande foco no tempo, o propósito será partilharmos alguns insights valiosos sobre as tendências tecnológicas que estão a moldar o nosso mundo e ajudar a entender como é que essas tecnologias efetivamente podem ser utilizadas e podem impactar os negócios.
Como sabemos, encontramos num contexto volátil e sem indubitável, onde as empresas procuram a tecnologia principalmente como um acelerador que lhes permitam ser mais competitivas e diferenciadas no mercado. Assim, quando falamos do tema de diferenciação, leva-nos à inovação, e por falar em inovação, temos connosco o Filipe Soutinho, que já tivemos a oportunidade de brevemente introduzir, a quem eu dirigi a primeira questão e entrávamos diretamente no domínio da inovação. Um, a primeira questão que eu colocava é que era muito, de uma forma muito objetiva, embora possa ser uma questão muito abrangente, certamente difícil de responder em meia dúzia de palavras, mas para isso temos o Filipe que vai tentar fazê-lo. Um, a primeira pergunta, basicamente, seria: como é que as empresas podem estruturar para a inovação tecnológica, principalmente nesta fase de incerteza, não há dúvida alguma, e que conselhos é que o Filipe daria e o que é que elas precisam para impulsionar o crescimento e diferenciação pela inovação? Bom, boa tarde a todos e a todas. Olá, Guilherme, viva. Eh, Também cumprimentar os colegas, o professor Filipe Caldeira e o professor Luís Macedo, todos os participantes. Obrigado à Kroll pelo convite e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido. Bom, realmente é uma questão para mil e uma palavras, diria eu, mas vamos tentar ser práticos. Ora bem, em primeiro lugar, quando falamos de uma organização, de uma empresa construir aquilo que é uma estratégia de inovação, falamos sempre naquilo que é a essência de uma estratégia, que é ter uma visão para aquilo que é a inovação, ter um conjunto de objetivos que define para aquilo que é a inovação. E hoje em dia, até como já foi falado pelo Guilherme e também pelo Nicolau no início, mas sobretudo por ti, Guilherme, hoje em dia já não há modelos estratégicos que se possam definir a médio e longo prazo. Portanto, o paradigma mudou. Aquilo que nós conhecemos dos livros, dos modelos conceptuais de gestão estratégica, portanto, basicamente constituem-se atualmente como lições aprendidas. E, portanto, esta mudança de paradigma não faz com que se mude com que uma estratégia tenha que ter objetivos definidos, tenha que ter uma visão definida para aquilo que se quer para uma determinada empresa, mas faz com que se tenha continuamente que ajustar aquilo que são os objetivos, e daí surge a vertente tecnológica. A inovação, nós associamos a inovação e a implementação de estratégias de inovação numa empresa à tecnologia, sobretudo com aquilo que são ferramentas que nós podemos utilizar, ok? Ferramentas do ponto de vista informáticas, sobretudo no contexto das TIC, e essas ferramentas informáticas são, sem dúvida, muito relevantes para ajudar a concretizar aquilo que é a estratégia de inovação de uma empresa, ajudar a concretizar para que a estratégia seja mais fácil, mais simples e mais prática de implementar, seja mais célere de implementar, até porque quando falamos de inovação, falamos da geração de valor, e aquilo que se quer hoje em dia é gerar valor de uma forma contínua ou pelo menos o mais rápido possível. Se nós formos para aquela famosa curva S do desenvolvimento de projetos ou de produtos, de novos produtos e serviços, hoje em dia, cada vez mais, a curva S é mesmo S. E, portanto, cada vez mais ela faz sentido. Portanto, há um contínuo desenvolvimento de novos produtos ou serviços, ou melhoria de novos produtos ou serviços. E aí a tecnologia e todas as ferramentas do ponto de vista informático, não me debruçando sobre aquilo que, por exemplo, vamos certamente falar da parte do machine learning, daquilo que é a inteligência artificial, que tem também um contributo muito grande, mas ainda estamos, pronto, numa fase inicial de as introduzir na utilização do contexto empresarial. Há muitas ferramentas que podem e devem ser utilizadas, muitas delas nós já as utilizamos, ok? Portanto, quando estamos aqui a utilizar um Zoom, que é uma ferramenta informática que estamos a utilizar aqui para um webinar, portanto, o Zoom é uma ferramenta muito simples, muito prática, que antes da Covid nós raramente ou quase
muita gente nem a utilizava e agora utilizamos constantemente. E torna-se uma ferramenta muito prática e com uma usabilidade muito grande para dinamizar aquilo que é uma estratégia de inovação. E, portanto, as ferramentas tecnológicas devem ser vistas como aquilo que é uma oportunidade de nós implementarmos uma estratégia de inovação que realmente possa ser a inovação na sua essência, que é a geração de valor, e ela certamente tem um contributo muito relevante para isso. E depois certamente falaremos de alguns casos de estudo que podemos falar onde conseguimos evidenciá-las. Uhum. Muito bem, obrigado, Filipe. Pegando nestas últimas palavras que o Filipe referiu, no que diz respeito no fundo, as tecnologias devem ser vistas como uma oportunidade e que nós, cada vez mais, não as podemos dissociar da definição de uma estratégia de inovação, porque, de alguma forma, como já tinha referido no início, a tecnologia cada vez mais é vista como um acelerador. E já não há mercado, né, sem tecnologia. Pegava nestas palavras para dirigir agora uma pergunta para o Luís Macedo, que está relacionado com se isto efetivamente não há volta a dar e nós temos a tecnologia vista como uma oportunidade. Então, se nós olharmos para um curto e médio prazo, vamos pensar assim, quais é que diria que são as tendências tecnológicas que poderão vir a ser mais relevantes para o sucesso do negócio? Ora bem, boa tarde então a todos também, e aos colegas, painel. Ahm, Bom, é das tais perguntas, como disse o meu colega Filipe, que não se responde facilmente em 5 minutos, 10 minutos. Serão 5 anos, portanto, se calhar diariamente tínhamos de estar a discuti-las. Mas eu diria que, inevitavelmente, portanto, tem-se vindo a falar na inteligência artificial, não é? E claramente, puxando a brasa aqui à minha sardinha, aquilo que portanto, em que eu trabalho, a inteligência artificial estará certamente como uma das tendências claras, não é? Mas essa tendência de inteligência artificial, sendo uma ciência e sendo uma engenharia simultaneamente, eh, bom, alavanca-se noutras, e haverão certamente outras tendências, e delas dependerá a evolução da inteligência artificial, obviamente. E, portanto, analisar e adivinhar o futuro, prazo de 5 anos, foi o que disse, não é fácil. Portanto, a melhor estratégia talvez seja que tendências é que têm vindo a acontecer no passado recente. Às vezes não é só no passado recente, porque às vezes há aqueles sistemas, não é? Sinusoides, portanto, que tecnologias que foram, como por exemplo, estou-me agora a lembrar as redes neuronais, por exemplo, neurais, como quiserem chamar. Houve um período de grande ânimo em torno delas e depois um decaimento. No entanto, depois surgiram agora, em 2006, por, aí, por volta dessa, agora, entre aspas, com o surgimento do Deep Learning portanto, voltaram outra vez à volta. Portanto, analisar estes sistemas, as tendências, sob este ponto de vista, às vezes não é só olhar para o mais recente, mas também para o passado e tentar adivinhar o futuro, olhando, sem esquecer, claro, o contexto atual. E o contexto atual, socioeconómico, político, que quiserem, tem tudo influência. Portanto, isto é, agora filosoficamente falando, hum, qualquer sistema, mesmo sistemas orgânicos, biológicos, funcionam e progridem de certa forma assim, filosoficamente falando, portanto, alavancam-se em determinadas situações, ou seja, os organismos evoluem como? Não evoluem por si só, evoluem porque são moldados por um ambiente, mas os organismos também moldam o ambiente. Aqui é a mesma coisa. A inteligência artificial, tomando-a como assunto central aqui, vai ser moldada pelo que vai acontecer à sua volta, pelo contexto atual. Mas, de certa forma, também vai moldar esse contexto. E vai andando aqui, portanto, uma alavancagem mútua e o progresso vai dar-se desta forma, certamente. E está-se a dar desta forma. E mesmo dentro da própria inteligência artificial, portanto, o facto de ser uma ciência e engenharia, acontece também essa alavancagem engenharia-ciência. Portanto, a engenharia produz problemas, a ciência responde, e andamos sempre neste processo. Agora, em termos, indo concretamente, portanto, analisando dessa forma, indo concretamente à inteligência artificial,
E olhando para o que se tem passado ultimamente, ultimamente mesmo recentemente, no passado, desde o ChatGPT, não é? Vamos assumir ali aquela data de 30 de novembro como algo que no fundo foi só o divulgar aquela fronteira, o abrir portas para a difusão da IA, da inteligência artificial pelo mundo e por toda a gente. É mesmo assim, a democratização, portanto, da inteligência artificial aconteceu, digo eu, a partir desse ponto. Já se andava a falar muito, mas não tanto, mas depois, a partir dessa data é que surgiu. No entanto, isso não aconteceu assim, portanto, em termos de processo de formação do ChatGPT, não aconteceu assim. O ChatGPT já existia antes portanto, o GPT, versões anteriores já existiam, não tanto com aquele impacto que se vê agora atualmente, né, obviamente, e o que se verá agora no futuro. Já existem, obviamente, no espaço de um ano, uma evolução tremenda em termos de chat GPT. Mas estava eu a dizer, portanto, assumindo aí essas tendências recentes, temos, portanto, a Generative AI, a AI generativa, em torno disto, dos tais, as tecnologias. Eu aqui tenho um bocado de receio de entrar nas técnicas, que não sei o que a audiência saberá sobre o assunto e estará preparada, portanto, os transformers, né? Mas se calhar era interessante dar um breve contexto Sim, sim, da, sim. Pronto. porque, desculpa interromper, só para lhe dizer que, naturalmente, que agora vemos muito mais, fala-se, nós sabemos que o campo da inteligência artificial é muito abrangente, também não teríamos tempo para explorar todo, mas agora, numa ótica de aplicação e efetiva ao negócio, tem-se falado muito efetivamente da inteligência artificial generativa. Sim. É uma clara tendência. Eu estou a falar por experiência própria, que tenho visto estágios, acompanhamento de estágios e projetos agora neste momento, não é? A IA tem-se virado muito, o pessoal está muito virado para a IA generativa. Por exemplo, num dos projetos estão envolvidas 11 empresas e andam quase todas em volta ali a tentar focar-se nos chats, nos bots, no generativo. Há outras, claro, outras tendências claras que virão e que têm que vir ao de cima e claramente, portanto, na sequência do que está a ser usado o Generative AI, já se viu, há perigos aí, não é? Mas já havia perigos antes, aliás. Por exemplo, uma das técnicas mais perigosas, só para não estar a esquecê-la, é o reinforcement learning, a aprendizagem por reforço. É das mais perigosas porque dá-se à máquina, se dermos liberdade, ela pode explorar e dá-se a possibilidade de explorar numa noite coisas que não nos passam pela cabeça. Eu posso mostrar determinadas situações, como mostro aos alunos, coisas que não se esperam. Uma pessoa modela um agente e o agente dá-se-lhe a liberdade de explorar determinadas ações, ele explora de situações que não nos passam pela cabeça, mesmo. E ficamos surpresos com isso. Há uma série de vídeos na net, se procurarem com o assunto, com o Hide and Seek, por exemplo, da própria OpenAI. Hide and Seek, se procurarem um vídeo sobre isso, está lá a capacidade de um sistema multiagente poder nos surpreender e gerar novas soluções para novos problemas que não nos passam a nós humanos pela cabeça. Portanto, há uma série de tendências em torno disso, do Generative AI. Há também, penso eu, um grande foco, e para mim é um dos pilares da IA, é o tal Reinforcement Learning, aprendizagem por reforço. Aliás, o ChatGPT foi construído com base no Reinforcement Learning numa terceira fase, treinado com o Reinforcement Learning from Human Feedback, portanto, com feedback humano. Aquilo é treinado numa fase, aprende, portanto, um modelo normal de geração de linguagem, que diz-me disparates, digamos assim. Depois há uma fase de melhoria em que ele passando já para ultrapassando já essa fase, há uma fase em que ele se põe portanto, a produzir textos, e depois há uma fase em que intervêm os humanos a escolher aquilo que vocês normalmente veem, a escolher que textos é que estão melhor adequados, e aqui é para introduzir a ética e coisas do género que nós humanos temos e que às vezes não é difícil transpor para os modelos de inteligência artificial. Portanto, o tal reinforcement learning está aí e é uma tendência, também eu, e penso eu, e também acho que será cada vez mais o multi-agent reinforcement learning, com múltiplos agentes, equipas, a construção de equipas, a coordenação, a colaboração entre elas. Sabemos, não é, da união faz-se a força e surgirão soluções no futuro, e uma aposta mais clara nesse sentido também.
Uh, Portanto, são claras tendências em torno, estou a falar em torno de machine learning, aprendizagem em máquina, porque é muito por aí que a inteligência artificial está a ir, embora não é só isso. A inteligência artificial não está longe de ser machine learning, simples. Os sistemas multiagentes e outras abordagens que são utilizadas, que as pessoas às vezes esquecem e pensam que não existem, não, estão por trás da inteligência artificial também aqui. Mas estava a falar, portanto, destas tendências, claramente, está muita gente a apostar nisso e certamente se vai ver agora no futuro um acréscimo. Está-se a trabalhar muito no prompt engineering, não é? Naquela questão da engenharia, no facto de uma pessoa fazer uma pergunta e, por exemplo, o ChatGPT 3.5 está limitado, por exemplo, a ter dados de 2021, não é? E como é que nós vamos responder mais acertadamente? Ora bem, colocando aqui uma abordagem que é RAG, R-A-G, em que, por exemplo, se pode ir buscar dados atuais e contextualizar a pergunta que nós estamos a fazer, de forma a que ele venha, com o pré-treinamento que já tinha, a dar uma resposta mais concreta, mais correta. Portanto, há uma série de trabalhos que vão surgir aqui. E eu aqui estou a ver isto de dois pontos de vista do futuro, não é? Dos próximos 5 anos. Surgirão e estão a surgir muitas empresas em torno do desenvolvimento dos fundamentos, portanto, destas tecnologias da IA, e depois há outras que é sob o ponto de vista aplicacional. Onde é que nós vamos aplicar estas técnicas que vão surgindo, as que existem e as que vão surgir. Portanto, há aqui dois ramos, digamos assim, na indústria que estão a surgir. E, portanto, claramente, recorrendo a estas técnicas e a outras, existem, por exemplo, estou-me a lembrar agora também de outras. Lá está, é tal coisa, isto é difícil estar a explicar tudo aqui em 5 minutos, 10 minutos. Eu É, costumo, eu costumo dizer aos alunos, cada vez é mais difícil explicar a IA. Nós temos 14 semanas de aulas. Nas 3 disciplinas que eu dou, eu costumo lhes dizer o mesmo, porque elas são mais ou menos genéricas, embora em níveis diferentes. Cada vez é mais difícil eu explicar a IA toda ou tentar dar, então são estratégias de personalização, de ok, vamos dar aqui mais isto do que aquilo. Mas estava a lembrar, por exemplo, a cooperação humano-máquina. A cooperação humano-máquina é muito importante por causa dos perigos da inteligência artificial. Nós queremos transmitir valores, queremos que as máquinas tenham valores. É possível elas aprenderem valores. Ética, a questão da ética é muito, muito importante. A regulamentação que a União Europeia está a colocar vai forçar, esta aqui é uma posição clara, vai forçar a que determinadas tendências aconteçam. Isto é, não podemos estar a fugir a desequilíbrios, devemos fugir a desequilíbrios, aliás, devemos ser o mais equilibrados possíveis, ter o cuidado das soluções de IA não produzirem enviesamentos, serem corretos, obviamente, legais, estarem de acordo com ética, com valores. E aqui estamos dependentes do que. E agora podíamos falar, pronto, podemos falar depois noutra altura, mas poder-vos-ia falar sobre as diferentes abordagens que há, americana, chinesa, europeia, há três, e chocam algumas, em alguns pontos. Ah, Estamos na Europa, temos que olhar para a Europa, tudo bem, nós temos a nossa regulamentação, uma regulamentação que está cada vez mais forte, mais vincada, e que, portanto, vai levar a que as empresas não consigam fugir à tal e à explicável a possibilidade de o sistema de IA, qualquer que ele seja, poder ser aberto, entre aspas, e, ok, diz-me aí porque é que tomaste esta decisão e não tomaste aquela. Tem que ser auditável. Não estamos a falar, obviamente, somente em questões uh, por exemplo, podemos dar o exemplo que é muito utilizado, que é da condução autónoma. Há um acidente, acontecem alguns acidentes, não é? Com os carros autónomos que já andam por aí, não é? Aqui, por aí, entre aspas, lá mais pelas Américas. E porque é que virou para a esquerda, porque virou para a direita, porque é que atropelou ali alguém, porque é que não atropelou? Isso permite-nos abrir e melhorar depois, não só saber porque é que aconteceu, atribuir culpas, ver quem são os responsáveis. Portanto, há aqui muita coisa em torno disto. A tendência é será um claramente. tópico, é um É. tópico que não termina, mas já vamos voltar a este Sim, assunto, sim, sim. Luís, não, numa próxima fase, porque há aqui um ponto importante que ainda vamos querer discutir acerca disto, sem prejuízo, é claro, e
e é inegável que a inteligência artificial é uma tendência, mas também queria reforçar aqui um ponto que o Luís disse logo no início, e acho que é importante nós focarmos esse ponto, de que efetivamente as tendências muitas vezes vão e voltam, também é preciso olhar para um contexto histórico e perceber como é que elas vão evoluindo, mas acima de tudo, nós estamos aqui também a falar, a olhar com uma visão direcionada para os negócios, não esquecer que nem sempre as tendências são aquelas mais indicadas para o problema que temos entre mãos, pese embora é muito importante, até à luz da inovação, isto voltando também àquilo que o Filipe já tinha explicado, a importância que têm para o futuro e competitividade das organizações. Aproveitava muito dos tópicos que o Filipe, que o Luís, peço desculpa, discutiu ainda agora, para colocar a próxima questão ao Filipe Caldeira, o que está relacionado, nós temos vindo a falar muito da inteligência artificial, que é uma grande tendência, mas na verdade não é única, não é? E nesse sentido eu perguntava que tendências vê mais no mercado, ao Filipe Caldeira, e como é que as empresas devem, de alguma forma, implementar essas tendências. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar todos os participantes e os meus colegas de painel e agradecer o convite para estar neste webinar. Ora bom, estes temas são efetivamente muito relevantes para as empresas, portanto, e começar a implementá-los quando eles estão ainda, pelo menos no caso da inteligência artificial, eu não digo embrionário porque não está, aliás está claramente mais à frente, mas em termos de adoção está a ser uma curva exponencial, não é? Portanto, a adoção e aí, pronto, quem está mais na inteligência artificial terá que pensar muito bem o que é que está a ser feito, portanto, mas eu penso que vão ter, ou estão a ter já um grande impacto no negócio em termos de produtividade, por exemplo, como referiu, os chatbots, tudo isso que estas ferramentas produzem, mas não só, na grande análise de dados, portanto, que se consegue, a ciência dos dados, que se consegue também com essas técnicas melhorar e ter aspectos claramente positivos para as organizações. Contudo, portanto, há uma área que é importante também considerar, alguns aspectos, que é a área da segurança, do RGPD, portanto, que podem ter um forte impacto negativo nas organizações, né? Devido à maior dependência dos serviços digitais, quer seja a nível técnico, quer a nível legal, né? Como no caso do RGPD. Portanto, é uma área que está a crescer e está a crescer obrigatoriamente, não é? Porque nós vemos que os ataques, ataques, quando se chama ataques é qualquer problema em termos de segurança, não quer dizer que seja alguém a atacar alguém, não é? Portanto, uma falha no equipamento, considero que é um ataque à organização, porque ela fica com a disponibilidade do serviço em baixo, e portanto temos que olhar para esses casos. Esta área está cada vez maior, mais complexa para todas as áreas. Isto porquê? Pelo aumento digital, obviamente, não é? Portanto, também esta área, isto é, nós precisamos trabalhar mais, e neste caso é um bocado o jogo do gato e do rato, não é? Portanto, nós andamos sempre atrás do prejuízo, infelizmente, tentando estar sempre à frente, e a IA tem um contributo muito grande nesta área. Portanto, eu tenho sempre o mesmo problema também em explicar a segurança informática, não é? Porque a segurança informática é uma coisa tão vaga, não é? Tão ampla que é complicado também de explicar de uma forma abrangente. Como o meu colega referiu, portanto, é muito importante falar na robustez da IA, isto é algo importante, e temos aqui o Artificial Intelligence Act da União Europeia, que o meu colega não, referiu as suas principais, os principais tópicos nessa área, e portanto nós temos que olhar para a segurança e pensar também que a segurança da IA tem que ser daquilo que ela diz, de se ela está a utilizar dados pessoais, de que forma é que está a utilizar esses dados pessoais,
como é que vai usar esses dados pessoais, se usa dados biométricos, se não usa, tudo isso são questões que eu acho que se vão começar a discutir cada vez mais e que as empresas têm que pensar. Por outro lado, em termos de IA e segurança, eu acho que nós temos aqui uma combinação muito interessante, para o bom e para o mau, que é o uso de aplicações de IA na segurança. Portanto, existem vários exemplos nesta área, portanto, estão a ter um grande impacto nesta área da segurança. Portanto, nós hoje em dia, mesmo a nível de investigação, e não só, já aplicado aos produtos comerciais, a IA está a contribuir para melhorar a segurança, porque consegue rapidamente olhar para um conjunto de dados, descobrir padrões, etc. Portanto, tudo isto melhorou substancialmente as ferramentas que nós temos a nível de segurança. Por outro lado, obviamente, também existe aqui alguns exemplos negativos, não é? Portanto, pode surpreender na segurança, sim, para a positiva, mas também para a negativa, isto é, cada vez mais é possível fazer automatização de conhecimento e detecção de vulnerabilidades em redes e sistemas, o que coisas que nós não descobríamos facilmente agora, através da IA, poderá conseguir-se descobrir muito mais facilmente uma falha. Portanto, isto é positivo na perspectiva de quem protege. Será negativo, aliás, é bom, mas ao mesmo tempo também é positivo para quem ataca, porque pode descobrir facilmente ou mais facilmente essas vulnerabilidades. Também a automatização de ataques e criação de variantes de vários ataques, portanto, rapidamente podem ser geradas novas variantes e, e pronto, e já não, eventualmente não temos forma de nos proteger. Os ataques de engenharia social estão cada vez mais evoluídos, cada vez mais com informação, aqueles ataques típicos ainda há pouco falávamos da história do pai e da mãe, a história que aconteceu aqui em Viseu há relativamente pouco tempo, de uma fatura que foi paga e que não deveria ter sido paga. A verdade é que cada vez que haja mais dados, cada vez que exista mais ferramentas que nos façam textos bonitos e que estejam mais credíveis, estes ataques que só conseguimos proteger-nos com formação, com sensibilização, etc. Não é só, mas é maioritariamente, estes ataques vão continuar e vão ser cada vez mais, ter cada vez mais sucesso. Portanto, estes textos melhores e personalizados para a vítima, efetivamente vão ter sucesso. A história dos deepfakes, portanto, isto também tem tudo a ver com a área da IA, portanto, cada vez mais melhorados ao nível da imagem, voz e vídeo. Portanto, usar estas coisas, já é possível fazer um vídeo ou mostrar qualquer coisa, ou uma imagem de uma pessoa que não é. Eu refiro aqui, isto pode ser bom, isto pode ser o pai e mãe manda dinheiro V3, não é? Portanto, ou V4, em que aquilo é a voz da mãe ou a voz do pai, ou a voz do filho, neste caso, ou da filha, a indicar para pedir dinheiro. Portanto, isto são alguns aspectos que nós temos que nos precaver. Claro que os exemplos positivos são bastantes: a monitorização, a detecção, aquilo que nós conhecemos bem e que todos vocês conhecem, a história dos antivírus. O antivírus, como era há uns anos, já não é propriamente igual, não é? Portanto, cada vez se usa mais IA para lidar com muita informação e com pouco tempo de resposta. Portanto, a melhor extração do conhecimento de sistemas. Portanto, isto permite-nos implementar mecanismos de segurança defensivos robustos e mais eficazes, como, por exemplo, a proteção dos endpoints, já com alguma inteligência com um agentezinho instalado no smartphone, nos computadores, etc. E depois detectar ali padrões, e aquilo onde haja dúvidas pode ir à cloud ou on-premise, depende do que temos, fazer ali uma análise bastante mais rápida, quase intemporal, embora não seja necessariamente. Permite-nos então bloquear, agir automaticamente, bloquear atividades maliciosas. Portanto, todos esse tipo de equipamentos
são baseados ou suportados pela evolução da IA e que nestas áreas também são bastante importantes, o caso do XDR, etc. Portanto, esse tipo de componentes. De qualquer forma, já que estamos a falar em segurança e a segurança da IA também, de alguma forma, portanto, não se esquece, não podemos esquecer que a segurança tem muito mais para além da tecnologia, tem os processos, não é? Que muitos saberão, e que devem ser aplicados nas organizações e, por exemplo, no caso dos serviços críticos, no combate ao terrorismo e por aí fora, um blackout de comunicações, não é? Vai-nos fazer parar, não é? Quer dizer, e portanto nós temos que de alguma forma estar preparados para esses cenários, e as empresas têm que ter a sua gestão do risco, os seus processos de recuperação, processos de backups, etc. Todos esses processos que há listas para isso, mas às vezes nós falamos em tecnologias muito avançadas, mas no caso da segurança é sempre é sempre pensar termos à mão soluções às vezes não tão tecnológicas, não tão avançadas, para resolver problemas. Estou-me a lembrar da questão quando eu falei num blackout de comunicações, por exemplo, na Alemanha, ainda tem informações na área do rádio amador, que alguns se devem lembrar do que é que era isso. Portanto, há uns anos que as pessoas tinham os sistemas de rádio amador, e isso ainda se utiliza muito nos Estados Unidos, de forma a os serviços de emergência poderem comunicar. Isto é só um exemplo, não é? Que isto não se aplica só às tecnologias topo de gama, digamos, aquelas que estão agora no mercado, mas a todas. Portanto, é importante esta área da segurança que efetivamente pode ter um impacto muito grande na adoção das tecnologias e um impacto no negócio das organizações. E cada vez mais, não é? Porque, verdade seja dita, também se há cada vez mais complexificação em várias áreas, e estamos cada vez mais tecnológicos, então cada vez mais, se calhar, justifica-se o investimento em cibersegurança. Sendo certo que depois também dentro da cibersegurança temos todo o mundo e que se pode explorar e que se deve explorar. Pegando ainda no continuar que estamos a falar sobre tendências, voltava ao Luís para lhe perguntar, nestas tecnologias que temos vindo a falar, pese embora nos tenhamos neste momento centrado mais em inteligência artificial e cibersegurança, sem esquecer das questões do RGPD, também da ética que já falamos ainda há pouco, e depois muitas outras tecnologias que têm vindo a tornar-se mais preponderantes hoje em dia no mercado. Perguntava ao Luís uma questão que até tem vindo, até mais direcionada até com o trabalho que tem vindo a desenvolver enquanto investigador, estava relacionado com como é que as tecnologias referidas e outras que ainda não exploramos muito podem ser utilizadas para a melhoria da tomada de decisões estratégicas. Ora bem, sim, tenho vindo fazer há algum tempo, algum trabalho em torno disso. Embora a resposta não seja fácil de dar, porque depende de cada caso, né? Cada caso é um caso, mas genericamente lidar com decisões, fazer decisões, tomar decisões, aliás, em ambiente aberto, ambiente incerto, em que há incertezas, normalmente recorrem-se tanto a estratégias probabilísticas e aprendemos, pomos sistemas de machine learning a aprender, por exemplo, determinadas situações, de forma a poderem atuar em situações em que há incerteza. Portanto, há sempre essa vertente probabilística para tentar dar a volta. Há coisas muito como redes bayesianas que nos permitem rapidamente construir um sistema desses, com probabilidades muito subjetivas, que nos pegam. Aquilo são grafos, sem estar a entrar muito em pormenores, são grafos que nos permitem
representar determinadas partes do mundo, se são verdadeiras, se são falsas, se está a acontecer, se não está a acontecer, qual é a probabilidade daquilo estar a acontecer, e depois há umas causas entre elas, portanto, entre esses nodos desse grafo, e depois teremos ali uns nodos que nos vão dizer o que é que nós devemos fazer melhor perante aquelas situações que estão provavelmente a acontecer ou que existe uma determinada probabilidade para acontecer. Redes bayesianas, existe, por exemplo, técnicas de, voltando ao reinforcement learning, à aprendizagem por reforço, que me permite aprender o que é melhor, não só o que é melhor, isto aqui pensando em sequencial, que acho que é isso que se calhar estrategicamente é isso que pretende, que é decisões sequenciais, isto é umas após as outras, o que é que eu vou fazer daqui a 3 dias, é diferente, não é? Estar a pensar numa sequência de ações que eu vou tomar daqui até 5 anos ou daqui até 10 anos, e muitas vezes as ações, essa sequência, podemos pensar, por exemplo, no xadrez. Uso muito o xadrez até para isto. Quando nós jogamos, nós podemos olhar apenas para a próxima jogada ou podemos olhar profundamente para 20 jogadas à frente, não é? Se tivermos essa capacidade. E, por vezes, determinadas ações que não sejam boas no imediato podem vir a ter melhor resultado ou melhor, proporcionar melhores ações no futuro para para retirar melhor resultado do futuro. E o reinforcement learning, voltando à tal aprendizagem por reforço, é muito bom para isso, que nos permite explorar determinadas situações, várias hipóteses, e ver qual é o reward, qual é a recompensa que nós temos do futuro. Absorver toda essa recompensa do futuro. Qual é a melhor ação que eu devo fazer a seguir, de forma a que, a partir daí, eu absorva o máximo possível da minha recompensa futura. Tem muito a ver com isso. Há bocado falou na introdução, o Guilherme falou naquela questão dos robôs, não é? Falou assim, eu tomo-os como agentes, né? Chamemos-lhe assim, agentes que podem ser físicos ou não, podem ser agentes de software, que tomam decisões. E, olham para quê? Para sensores, para o que está à volta deles naquele preciso momento, para o histórico, para o passado, e usam modelos para prever o que é que vão fazer, para tentar tomar a melhor decisão de forma a tirar o máximo partido, a máxima utilidade possível. Isto é um princípio que existe muito na inteligência artificial, que é o princípio de máxima utilidade, que no reinforcement learning é generalizado para a máxima utilidade em termos de sequências de ações. É um planeamento, faz um planeamento e qual é, no fundo, a sequência de ação que melhor resultado nos traz para o futuro. Portanto, que nos melhor absorve toda essa vantagem, essas vantagens que vamos ter no futuro, ou não. Aprender tudo isto, transportar isto tudo para uma máquina, não é fácil. Às vezes temos que procurar encontrar essa função de reward. Não é fácil. Então, é uma área que por acaso eu estou a explorar muito. Uma das técnicas melhor é a tal vertente de olhar para o humano. O imitation learning há bocado não falei nisso, mas é uma das tendências, se calhar, eh, aprendizagem por demonstração, uma área pequena, não muito grande, da machine learning, da aprendizagem computacional, que está cada vez mais a ser utilizada, porque nós temos os humanos, nós queremos aprender coisas dos humanos, às vezes não é fácil transpor para a máquina esses dados, porque há uma diferença entre eu ensinar, por exemplo, uma criança e dizer isto aqui é uma cadeira, isto aqui é um sofá, isto aqui é um computador, isto aqui não sei. Pronto, estamos a dar uma informação muito precisa, supervisionada do que é que aquilo é, mas às vezes há situações, por exemplo, ensinar a andar de bicicleta. Como é que uma pessoa ensina a andar de bicicleta? Não existe esse processo de ensinar. E então, por exemplo, o que se faz é pôr sistemas a olhar para demonstrações humanas e ser capaz de retirar dali o que está por trás daquilo, o que é que está por trás daquelas ações humanas, absorver essa tal reward function, essa função de reward, absorver determinados parâmetros e com isso replicar depois mais tarde esse processo. E haver ali uma interação depois posterior, uma tal cooperação humano-máquina que permita a evolução do sistema depois. Por isso é que os dados históricos depois tomam uma posição tão importante, não é? Porque a incerteza está sempre associada, mas Há sempre certeza, não é? Como se costuma dizer, a única certeza que existe é de que existe incerteza, não é? Portanto, haverá sempre incerteza e uma coisa boa que eu estava, por exemplo, o tal exemplo da condução autónoma. Um carro autónomo tem muita incerteza em qualquer momento, mas há determinados momentos em que tem mais incerteza do que outros, não é? Aprender o que devo fazer melhor em determinadas ações
Isto aqui pode ser generalizado depois para outras situações, para o que vocês quiserem, não é? Mas aprender o que vai fazer num preciso momento, não vai ser ali com processos calculados no momento. Aquilo tem que ser aprendido previamente, com estes tais processos de imitation learning. Pomos, se calhar, ali um condutor a conduzir por estradas simuladas ou não. Aqui há muito, muito processo de simulação. E vamos captar o que é melhor fazer naquele preciso momento, de forma a quê? Então, nós temos ali uma função, só temos que chamar ali a funçãozinha para nos dizer o contexto é este, o que é que eu devo fazer neste momento? Automaticamente, com base no que aprendi no passado, embora haja incertezas, já, o que eu devo fazer no momento é aquilo com base naquilo, vai-me ser dado com base naquilo que eu aprendi no passado, obviamente. E antevendo todas estas vantagens, estas medições do qual é a vantagem de eu fazer isto ou fazer aquilo. É assim, dar-me detalhes sobre isso, sobre esses pormenores Seria seria ainda outra sessão. Mas eu pegava nestes pontos que o Luís estava a falar dos riscos e da incerteza, para voltar a chamar o Filipe Soutinho à conversa, e agora direcionando novamente para a área do negócio, como é que as empresas podem, no fundo, lidar com estes riscos e incertezas, não é? Que sabemos que não há maneira de os, de os eliminar, associados às mudanças tecnológicas. E neste caso, também para ilustrar esta resposta a esta pergunta, o Filipe, naturalmente, como tem muita experiência no mercado, se calhar trazer um ou outro exemplo poderia ser interessante para o nosso público. Ok, muito bem. Bom, é claro que poderíamos estar aqui a falar da gestão do risco, que é uma temática também muito abrangente. Mas, em primeiro lugar, sobretudo, tentarmos deixar de ter incertezas e ter riscos, não é? Portanto, converter, dentro do que for possível, as incertezas em riscos, não é? Portanto, essa é, digamos que é a prática mais interessante. De que forma é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso de muitas formas, não é? A componente, provavelmente, de gestão dos projetos, onde nós, portanto, fazemos aquilo que é ou utilizamos que são um conjunto de práticas muito interessantes e que, novamente, aqui as ferramentas informáticas têm um papel muito relevante, podem nos ajudar neste contexto de transformar incertezas em riscos. Até porque depois os riscos podem ser trabalhados, enquanto as incertezas não conseguimos as trabalhar. E, portanto, aqui, como estavam a dizer, e é claro, vamos ter na mesma sempre algumas incertezas, mas se tivermos riscos, podemos aplicar um conjunto de medidas e, portanto, podemos mitigar os riscos, transferir os riscos ou até mesmo aceitá-los, seja de que forma for. Eu, em termos de práticas, e a inovação passa muito pelo facto de nós trabalharmos muito com daquilo que são oportunidades, como eu inicialmente referi, e também ameaças, não é? Portanto, do ponto de vista estratégico, acaba por ter que lidar realmente aqui com muitos riscos e potencialmente também com muitas incertezas. E, portanto, isso deve ser trabalhado de uma forma rigorosa e de uma forma pragmática. A inteligência artificial terá no futuro, não agora, mas certamente no futuro, terá um papel muito relevante para nos ajudar a gerir os riscos de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Nós temos esse exemplo naquilo que vamos adotando. Então, vou pegar novamente na condução autónoma, porque tem sido falada a condução autónoma. Quando nós trabalhamos, e todos nós, a condução autónoma é caracterizada por 5 níveis de evolução, 5 etapas. E nós já temos atualmente em Portugal veículos que já estão no segundo e terceiro patamar de condução autónoma, como é o caso o mais conhecido, não é? O da Tesla, que provavelmente é aquela marca mais conhecida. Mas se nós formos olhar para aquilo que são a cadeia de valor que está abaixo, as OEMs que servem a Tesla e outras marcas, e vou dar o exemplo que tenho aqui
perto de um dos fornecedores, por exemplo, o caso da Bosch Automotive, um, todos os dias nos seus projetos, quando desenvolve os componentes que desenvolve para os veículos autónomos, tem que lidar, é claro, com um conjunto de incertezas muito grandes. E a tecnologia, o conhecimento que vai gerando, aquilo que nós chamamos de lições aprendidas, e vou utilizar aqui a terminologia em português, que é mais adequado, as lições aprendidas que vamos retirando são fundamentais para nós conseguirmos cada vez mais ter menos incertezas e cada vez mais gerirmos da melhor forma possível aquilo que são os riscos. Atenção, na condução autónoma, o principal problema no contexto da condução autónoma não está nos veículos, está nas infraestruturas rodoviárias que temos. Portanto, os veículos cada vez mais estão preparados para essa condução autónoma. Nós quase hoje em dia, quando compramos hoje em dia um veículo automóvel, já temos vários componentes que se associam à condução autónoma. A questão é que as infraestruturas rodoviárias depois não estão preparadas para elas. E, portanto, o que nós temos que analisar é o conjunto, olhar, ter uma visão global, e por isso não temos que olhar só para o veículo, para as tecnologias que ele tem, temos que olhar para as infraestruturas onde ele vai circular, para as tecnologias que lá estão. E, portanto, temos que ter aqui uma visão global e, sobretudo, temos que fazer aqui, utilizar uma ferramenta que eu acho que é muito importante, uma ferramenta genérica, mas muito relevante, quando trabalhamos inovação e a sua estratégia, que é o benchmark. E, portanto, conhecer muito bem aquilo que são as tendências, conhecer muito bem aquilo que são as boas práticas dos setores e das áreas que nós estamos a trabalhar. Setores e áreas que podem ser empresariais, podem ser tecnológicas, podem ser de mercado, é aquelas que forem relevantes, tendo em conta o contexto que nós tivermos. E, portanto, o benchmarking vai juntar-se às lições aprendidas e vamos ter novamente aqui um reforço daquilo que são as dinâmicas que nós utilizamos dentro das nossas organizações para gerir os projetos e os riscos e as incertezas que temos no projeto de uma forma realmente mais adequada. Só referir, nesse contexto também que há aqui um elemento que é fundamental. É claro que cada um de nós tem o seu know-how, as suas competências, as suas capacidades e a sua especialização, mas é muito importante a capacitação das pessoas e das organizações nestes domínios, não é? Portanto, isso é muito importante. É claro que nós, muitas das vezes, e as pessoas provavelmente ouvimos do passado que vamos aprendendo com aquilo que fazemos, e é daí que surgem as lições aprendidas, sem dúvida, mas, e eu costumo dizer, nessa realidade também experimentar é muito importante, porque é experimentar que nós evidenciamos realmente aquilo que aprendemos, os erros que ocorrem e aquilo que corre bem. Mas, por outro lado, é também nessa vertente que nós realmente temos que capacitar as pessoas e as organizações nestes domínios para que possamos ter a facilidade de auxiliar ou de estar em equipas de inovação que trabalhem estas temáticas. E para estarmos nestas equipas e trabalharmos estas temáticas ou estarmos integrados em projetos, temos que ter algumas competências base nestes domínios, quer seja da gestão do risco, quer seja da gestão dos projetos, quer seja na utilização de ferramentas informáticas, não é? Portanto, que são muito pertinentes, até porque nós sabemos, por exemplo, ao nível das ferramentas informáticas, e dando outro caso muito particular, as ferramentas informáticas que nós adotamos nas nossas organizações, não estou a olhar agora para estudos, mas provavelmente nós utilizamos no máximo 20 a 30% das potencialidades que elas podem nos proporcionar. E se utilizarmos isso já é muito bom. E a verdade é que para utilizarmos ainda mais e, portanto, tirarmos mais proveito delas, temos que capacitar e dar competências às pessoas. E, portanto, mesmo pegando, é claro que existe por um lado, nós temos aqui duas grandes tendências. Por um lado, empresas que vão personalizando e desenvolvendo as suas ferramentas informáticas à medida. Por outro lado, pegar naquelas que são mais comuns no mercado e
dando outro exemplo muito claro, porque tendencialmente vai acontecer na maior parte das organizações, por exemplo, a adoção do Office 365, em que o Office 365 nos traz um conjunto enorme de funcionalidades que nós podemos utilizar. A verdade é que nós sabemos que dessas funcionalidades, para além das ferramentas comuns do Word, Excel, PowerPoint, etc., deixámos muito de lado que podíamos utilizar, desde o SharePoint ao Planner e por aí fora, ok? Portanto, e que são ferramentas muito interessantes que as organizações podem utilizar e que servem para muitas dinâmicas que estão inerentes àquilo que é uma estratégia de inovação. Só voltar E um isso, ponto atrás, que eu então, não referi no início, para terminar mesmo, Guilherme, que é, e tu referiste-o no início, que é muito relevante, já o referiste, mas eu quero reforçar, que é nós realmente percebermos qual é o estado de maturidade ao nível da inovação que nós temos dentro da nossa organização. É isso que nos vai ajudar a definir a nossa estratégia, os nossos objetivos, que eu falei no início da sessão, e é isso que depois nos vai orientar para aquilo que são ferramentas que nós possamos adotar, para aquilo que são desenvolvimento de capacidades e competências que são pertinentes, e portanto não vou utilizar muito o termo diagnóstico, porque eles muitas das vezes em Portugal nós já estamos às vezes cansados, entre aspas, de ouvir falar do termo diagnóstico, mas realmente termos uma percepção da maturidade que temos ao nível da vertente de inovação dentro das organizações e mexendo com todos os paradigmas, seja a digitalização, seja a sustentabilidade, seja que tópico for, é muito pertinente. Pegando nas palavras do Filipe Soutinho, passando agora para o Filipe Caldeiro, para a última questão, antes de vos dar 10 segundos a cada um para deixar a mensagem final, eu pegava no assunto da capacitação das pessoas, efetivamente no mercado de trabalho. Com estas tecnologias, não é, cada vez mais, e muito bem dito pelo Filipe Soutinho, nós temos agora uma panóplia de tecnologias à nossa disposição, mas não nos podemos esquecer da capacitação. E com esta introdução das tendências que temos vindo a falar, perguntava ao Filipe como é que prevê que as empresas e também as instituições de ensino, não é, precisam de se ajustar para preparar o capital humano para no fundo, para esta economia que está em constante mutação. E que desafios é que vê neste processo que seguramente será longo da gestão de mudança? Sim, essa questão da gestão de mudança, realmente, portanto, eu sou engenheiro de formação, não é? E agora tenho algumas responsabilidades também no Politécnico de Viseu, onde implementámos tudo o que é RGPD e por aí fora, portanto, e os problemas efetivamente apareceram. Não é? Portanto, com a questão da capacitação, etc., e a gestão da mudança é um tema sempre muito, muito complicado. De qualquer forma, portanto, as coisas estão a evoluir, também já nos fomos habituando com o desenvolvimento das tecnologias mais ou menos disruptivas, não é? Neste caso, como o caso da IA, causa sempre apreensão, o sentimento que tudo vai mudar. Neste caso da IA, acho que efetivamente muita coisa vai mudar com o desenvolvimento e adoção destas tecnologias. Contudo, apesar de ter sido um processo mais lento, não é? Portanto, nós também já falámos aqui há uns anos que o Google ia mudar tudo, portanto, íamos resolver tudo com o Google e por aí fora. Portanto, na realidade mudou alguma coisa, mas não tanto. Portanto, como eu referi, a gestão da mudança nas organizações é sempre complicado. Em particular, no caso em que grande parte dos colaboradores tem uma média de idades elevada. Eu estou a falar em particular no caso que eu acompanho mais de perto, no caso da função pública. Nestes casos, eu acho que a adoção se torna muito mais complicada do que em empresas mais jovens, com colaboradores mais jovens, e aí há efetivamente, quanto a mim, uma diferença muito, muito grande. Além disso, algumas destas tecnologias, no caso da IA em particular, portanto, há muito receio, não é, da perda de emprego devido à automatização, claramente eu acho que vai acontecer em algumas profissões, não é? Portanto, no caso da IA, e portanto tem que se fazer aqui
algumas alterações. Portanto, a capacitação das pessoas, quanto a mim, tem que ser mais específica, conforme o Filipe Soutinho também referiu, portanto, em temas mais específicos para a organização, tanto tirar partido das ferramentas que têm, portanto, acho que é muito relevante. Mas, acima de tudo, isto é geral, já há anos que se fala nisto, que é fomentar o pensamento crítico, isto é, a formação não ser aquela formação para aprender a fazer qualquer coisa numa ferramenta, mas ser algo que inclui isso também, obviamente, mas ser mais geral. Portanto, nós cada vez mais precisamos desse pensamento crítico na capacitação das pessoas. Portanto, por exemplo, o mais famoso de serviços a nível de IA pode ser o ChatGPT, não é? Mas basicamente, bom, ele tem aquilo acho que é o termo, não é? Que é as alucinações, não é? Que de vez em quando, pronto, diz respostas ali muito erradas. Eu pelo menos vejo isso com os meus alunos, portanto, cada vez mais. Eles antes iam ao Google, ainda comparavam 3 ou 4 sítios, às vezes, outras vezes não. Agora vão ao ChatGPT e pronto, e respondem às perguntas. Inclusive já me aparecem a tirar dúvidas olha, a resposta a esta pergunta, o ChatGPT disse-me que era isto. Eu digo, pois, mas está errado. Ou não está completamente certo, ou não é bem por aí. E portanto, eu acho que aí fomentar o pensamento crítico, os conhecimentos, de forma a poderem usar estas ferramentas da melhor forma, penso que é o mais relevante. Portanto, obviamente, no caso das instituições de ensino superior, nós temos um papel fundamental e acho que temos que fomentar a formação em áreas críticas neste momento, como a inteligência artificial, a ciência dos dados em geral, a segurança, uma área muito importante, mas atenção, mantendo obviamente as restantes áreas tecnológicas que suportam o digital, porque não há IA, nem segurança, nem nada disto, se as restantes áreas da informática não continuarem a ser suportadas. Portanto, cada vez mais capacitar para a segurança dos sistemas e dos dados, que são áreas críticas, né? As empresas devem fazer, e agora voltando à minha área, né? A formação na área de segurança deve ser efetuada de forma regular nas empresas, isto é algo importante, não é fazê-lo uma vez de vez em quando. E atenção, não estou a falar apenas nos serviços de informática, mas em todos os colaboradores, sem exceção, todos eles são parte da segurança, portanto, são a primeira linha de defesa para muitos ataques de roubo de dados, por exemplo, ataques à confidencialidade, integridade, disponibilidade, etc. Portanto, não faz milagres, obviamente, mas um colaborador informado pode evitar grandes perdas para a empresa. Isto é uma recomendação que eu acho que é importante e temos que fomentar em todas as formações, não é? Portanto, temos que apostar em formações profissionais inovadoras, que abrajam estas áreas e a nova forma de trabalhar com as tecnologias. Eu saliento aqui um tema muito importante que às vezes pensa-se que está completamente desligado disto, mas eu acho que aqui a função das ciências sociais é cada vez mais relevante para fomentar o espírito crítico, a forma como usamos as tecnologias, e penso que as formações devem integrar estes profissionais também, esta área das ciências sociais. Obviamente, um tema recorrente que é apontar na requalificação de ativos de diversas áreas para que possam estar capacitados para as novas áreas, para as novas tendências. Isto está a ser feito. Temos o exemplo de Coimbra, que tem trabalhado muito nessa área e parece-me que tem tido bastante sucesso. E um desafio relaciona-se, como sempre, com a capacitação de estudantes nos vários níveis de ensino. É preciso reinventar um bocado o ensino de forma a interessar os estudantes, pois a ideia é que têm toda a informação na palma da mão, não é? Ou neste caso no chat GPT, faz com que o pensar fique em segundo lugar, não é? Portanto, os desafios são muito grandes, e apenas podem ser combatidos com equipas multidisciplinares, que eu já referi. Eu penso que são um pouco estes os desafios que nós temos que atender. Muito obrigado, Filipe. Para terminar, embora já passamos um bocadinho até do tempo previsto, eu pedia muito rapidamente, em cerca de 5, 10 segundos, só para podermos fechar o webinar, e aqui, em particular, a nossa mesa redonda, uma nota final por cada um de vocês,
Se calhar começava desta vez pelo Luís Macedo e aproveitava também já agora para vos pedir para também rapidamente responder a uma pergunta que foi colocada pelo nosso público, que é interessante, que pela Tânia, no caso Tânia Aleixo, onde ela pergunta que, uma vez que ela trabalha em sustentabilidade, gostaria de perguntar no vosso entender, se vos parece que em 2024 será o ano da tecnologia sustentável. E quando ela fala de tecnologia sustentável, está a falar de desenvolvimento de tecnologias que reduzem o impacto ambiental, ou se, na vossa perspectiva, ainda se trata de um tema prematuro. Pedi então para, brevemente, poderem dar uma resposta objetiva a esta questão e também poderem fechar a vossa participação. Se calhar começava agora pelo Luís, depois seguimos a mesma ordem da última e terminamos com o Filipe Caldeira. Luís. Respondendo concretamente à sustentabilidade, à questão da sustentabilidade, sim, eu acho que cada vez mais, será cada vez mais um foco. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar num projeto de digitalização do Porto de Sines, em que se tem em conta estas coisas, de diminuição das poluições de impacto ambiental e tudo mais, e esse é o foco. Há depois outras estratégias que podíamos ir por aí, não temos tempo para minimizar os gastos de energia e companhia limitada, portanto não vale a pena agora estar a entrar em pormenores, mas sim, acho que cada vez mais. Concretamente, só para terminar, portanto, então, uma Nota conclusão final. final, muito rápido, não é? É inevitável que a inteligência artificial tenha que vir a ser usada e cada vez mais usada. Devemos ter muitos cuidados, os cuidados que foram aqui alertados, não é? E nem todas as aplicações necessitarão de um foco total, de uma autonomia total para a inteligência artificial, mas se calhar muitas vezes teremos que analisar a situação e ver se estamos no nível 1 ou no nível 5, tal como nos carros autónomos, seja em que aplicação for, e o envolvimento humano é cada vez mais importante, sem esquecer as questões éticas. Portanto, essa é uma tendência clara e regulamentada e vai ser obrigatório todas as empresas terem estas questões, quem usar a inteligência artificial, ser transparente, pronto, e tudo mais. Aliás, sustentabilidade, vem agora, é um dos pilares do European Act, da regulamentação, é um dos pilares para a IA responsável e confiável. É isso que é uma das claras tendências no futuro. IA Obrigado, responsável e confiável. obrigado Luís. Filipe Soutinho, nota Bom, final. relativamente à questão da sustentabilidade, só muito rapidamente, eu penso que atualmente já todas as tecnologias que vão surgindo já vão tendo em conta aquilo que é o contexto da sustentabilidade nos seus três pilares, quer ambiental, quer da governança, quer da vertente social. Claro que uns mais do que os outros, temos é que nós próprios estar atentos, ok? E novamente volta-se aqui à questão da capacitação que eu há pouco referi. Mas, para terminar, aquilo que eu queria essencialmente deixar como nota. Bom, nós temos que, acho que aqui o foco é sobretudo a questão, quando falamos de tecnologia, falamos de inovação, o foco são as pessoas. E, portanto, tudo isto se faz, tudo isto se pode fazer de uma forma proveitosa, gerando valor, gerando inovação, gerando retorno financeiro nesse contexto pragmático da inovação, se tivermos as pessoas alinhadas com aquilo que é a estratégia de uma organização, se estiverem as pessoas envolvidas com aquilo que é a estratégia de inovação de uma organização, se tivermos as pessoas capacitadas com a estratégia de uma organização. E agora não falei de outro ponto, vou lançar outro tema, que é a questão das parcerias e das interfaces, das pontes que nós fazemos com outro tipo de entidades. O exemplo mais carismático, provavelmente, dos projetos de investigação e desenvolvimento que as empresas desenvolvem com as entidades do sistema científico-tecnológico, principalmente as universidades e os politécnicos, com os seus centros de investigação. E, portanto, esse contexto, novamente, dessas dinâmicas, dessas parcerias, não só nos projetos de ID, mas acho que é das mais relevantes, novamente a questão das pessoas é fundamental. Portanto, aqui a ligação pessoas-tecnologias com estas variáveis que fomos falando, penso que é o fator determinante. Obrigado, Filipe. Passando para o Filipe Caldeira. Muito obrigado. Relativamente à sustentabilidade, penso que já foi respondido, mas concordo que sim, que não sei se será para o ano da
estabilidade completamente, mas penso que para o ano já haverá melhorias nessa área, pelo menos está-se a fazer um grande esforço nessa área. Portanto, eu destacava a questão da segurança, pois a dependência das empresas nos serviços digitais é muito elevada, se não, em alguns casos mesmo total, não é? Referir que não ter uma política de segurança minimamente credível, um ataque, uma avaria, pode levar a custos que não sejam confortáveis para a empresa, ou mesmo até ao fim da empresa, portanto, alertar para esta área. Perceber que a IA veio também ajudar a proteger os nossos sistemas, tem aqui um papel muito importante, mas há uma coisa que eu costumo dizer é que nunca vamos ter um sistema seguro, portanto é algo que também temos que ter em conta, e a gestão do risco por aí fora, depois temos que a considerar. A aposta na capacitação é algo que efetivamente tem que ser feito e pronto, a minha sugestão é que se aproveitem muito bem os fundos que existem, que ainda existem para a capacitação e que se aproveitem da melhor forma. Obrigado aos três por este tempo e pela passagem do vosso conhecimento para o nosso público. E deixar a nota que é claro que nós vamos ter e estamos a atravessar um contexto de incerteza, e temos que saber lidar com ela, mas sem dúvida alguma nunca esquecer também para a área do negócio, independentemente das tendências, que quando olhamos para a tecnologia, não podemos olhar somente para a tecnologia, mas não nos podemos esquecer em termos de negócio dos processos e, acima de tudo, não esquecer que estamos no mundo de pessoas e, portanto, esta parte das pessoas também acaba por ser relevante. Assim sendo, agradecido, passava agora a palavra ao Nicolau para fechar o painel. Não, só mesmo para rematar, e em nome da CRO, agradecer ao Filipe Soutinho, ao Filipe Caldeira e ao Luís Macedo o facto de terem aceitado o nosso convite e tendo estar disponíveis para debater sobre este assunto tão premente, não é, e tão atual, e também pela excelente partilha de informação que foram deixando aqui ao longo desta hora e um quarto. Pronto, e agradecer também a quem nos assistiu ao longo desta hora e que foram colocando questões. Pronto, só realçar que o webinar foi gravado e que então, como eu falei no início, até o final da semana será publicado no nosso canal do YouTube. Agradecemos uma nova vez a todos e indicando que o próximo webinar será no dia 29 de fevereiro, mas essa informação encontra-se no website. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Com licença.